Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Aluno Lendário. Meu nome é Eliabe e no vídeo de hoje a gente vai para mais uma revisão de física, né? A revisão parte 2 de física para a prova da EA. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação. Lembrando que ativa o sininho na parte de todas as notificações para todas as vezes que eu postar o vídeo vocês receberem essa notificação, beleza? Então é isso, vamos para a aula. A primeira questão ela é de cinemática e na primeira aula a gente só fez questão de cinemática, dessa vez eu trouxe mais assuntos, né? E vamos lá. Aqui eu quis mostrar porque mostrei gráfico, né? Sempre bom trabalhar com gráfico. Na EA cobra questões com gráfico também, cinemática, então pra gente não, caso você tenha um certo medo, porque questões de gráfico no geral, né? Gráfico sempre traz aquele leve medinho, então, pô, bora treinar. A questão fala que o móvel se desloca em movimento uniforme, né? Lembrando que aí tu já sabe que se é movimento uniforme, vou até destacar aqui, se é movimento uniforme é porque é o que, gente? Velocidade constante, certo? Sobre o eixo x durante o intervalo de tempo, o t0, né, igual a 0 a 30t. Cara, essa informação aqui, ela realmente não é útil. E às vezes tem questões que faz isso, mas essa informação ela não é útil. Você vai ver lá na frente por quê. O gráfico representa a posição x em função do tempo t para o intervalo t0 a 5 segundos. Na questão aqui, ele só está mostrando do tempo t0 até o tempo t 5 segundos. No instante em que a posição do móvel é menos 30 metros em segundos, então ele só quer que tu descubra o tempo quando a posição... lembrando que existe uma certa diferença de posição para espaço. Você olha assim, mas menos 30 metros não existe espaço menos 30 metros. Realmente não existe, mas isso aqui não é espaço, é posição. Posição é diferente, certo? Quando for na aula lá de cinemática, quando lançar aqui no YouTube, vocês vão entender essa diferença. E ela quer saber qual é o tempo, né, cara? Qual é o instante, na verdade, que vai ser quando ele passar no menos 30. Por exemplo, aqui quando é 20, né, o instante é o que? É o instante T0, né? Tá aqui, ó. Esse ponto aqui é 20 e 0, certo? Esse ponto aqui, no espaço, quando ele está no espaço não, quando ele está na posição 10, o instante é 5 segundos e por aí vai. Como é que a gente vai fazer? A gente já sabe de cara que isso aqui é uma função horária, certo? Que a gente escreve que é a velha fórmula do sorvete, né? Que é espaço inicial vezes a velocidade. Não, espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa velocidade aqui ela é constante, né? E o tempo e o espaço é o que varia, né? Porque, enfim, o espaço varia com o tempo. Não é à toa que isso é uma função do primeiro grau do espaço em função do tempo, certo? Eu estou repetindo muito isso que é para vocês fixarem na cabeça essa questão, a ideia do gráfico, né? A gente já sabe também o gráfico de uma função do primeiro grau, então faz sentido, está tudo coerente aqui, ó, a função do primeiro grau e o gráfico do primeiro grau aqui, beleza? Qual é a nossa função, galera? A nossa função aqui, né? A nossa missão, na verdade, que falar a função pode acabar confundindo. A nossa missão aqui é descobrir essa equação aqui para depois a gente substituir a posição menos 30 aqui, certo? E descobrir qual é o tempo, né? O instante que ele passa na posição menos 30. Então vamos lá, a gente vai usar os dados que a questão nos deu, né? Vamos lá. No gráfico, vamos olhar para o gráfico. A gente já vê de cara que o espaço inicial é 20, né? Porque no instante t0, ele está dizendo que a posição aqui é o que? A posição é 20. Então eu já posso colocar aqui 20, certo? Posso colocar já porque é constante, né, galera? Então não vai variar isso aqui. Aí vai ficar V e T. E aqui está o espaço, certo? Agora vamos lá. Eu vou pegar esse outro ponto aqui, ó, que é um outro ponto que pertence à reta, né? Que faz parte dessa função. E aí o espaço é 10. Estou substituindo, tá, gente? A minha função agora aqui, minha missão, na verdade, é descobrir essa velocidade aqui, tá?
V, qual é o tempo, né? Ó, o espaço é 10, é 5 segundos. Então você substitui aqui 5. Quando tu fizer essas continhas aqui, tu vai descobrir que a velocidade é o que? Menos 2 metros por segundo. Beleza. Agora eu vou continuar aqui do lado, porque não vai dar espaço aqui, provavelmente. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa função, né? Espaço inicial é 20. Nossa velocidade é menos 2 vezes o tempo. Pronto. Descobri minha função horária, né? O espaço em função do tempo, né? Descobri aqui. E agora ele quer saber, né, na posição menos 30. Então tu coloca aqui, ó, o espaço é menos 30. Espaço não, a posição é menos 30, é igual a 20 menos 2t. Quando tu isolar isso tudo aqui, né, o 20 vai passar para cá, vai vir menos, né, vai ficar menos 30 menos 20, menos 50. Menos 50 dividido por menos 2 vai dar justamente 25 segundos. Beleza? Então a nossa resposta é o item D. Certo? Aqui, ele só lembrando, gente, ele não coloca o segundo aqui porque na questão ele já fala que é em segundos. Então tu só vai colocar o valor absoluto. Certo? Primeira questão já resolvida. Segunda questão, não se engane, né, por ver a questão de cinemática de novo. Não, isso aqui não é cinemática, é cinemática envolvida com dinâmica, né? Então, questão de dinâmica também, essa questão não é tão difícil, mas requer uma boa interpretação. Um corpo de massa, né, já dá a massa aqui e tu já grava. Descreve uma trajetória retilínea que obedece, ó, retilínea, não vai pensar que é uniforme não, eu falo só retilínea. Que obedece à seguinte equação horária. Cara, olha essa fórmula aqui. Tu já se ligou, opa, tem um t ao quadrado aqui, velho, se tem t ao quadrado, tu já sabe que essa função horária, ela é do movimento uniformemente variado, que tem aceleração, né? É aquela velha formulazinha do sorvetão, né? Que muitas escolas aí a gente aprendeu. Ele fala que é isso aqui, ó. Então a do sorvete é a do movimento uniforme, que é aquela simples que a gente acabou de ver. A do sorvetão é essa daqui, ó. Espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, né? Mais aceleração sobre 2, certo? Vezes t ao quadrado, beleza. Onde x é medido em metros e t em segundos. Conclui-se que a intensidade da força resultante do corpo em newtons vale, ó, força resultante. De acordo com a lei de Newton, né? Ela é massa vezes aceleração. Mas espera aí, a questão já me deu a massa, então eu já sei, eu preciso descobrir o que? A aceleração. Como você vai descobrir a aceleração? Bem simples. Tá vendo essa equação aqui que ele deu? Ela é semelhante a essa daqui, certo? Na verdade, é a mesma equação, né? Porque é só tá com os valores aqui e aqui é a nossa equação raiz, né? Que é a equação com as incógnitas. Tu sabe que o termo que está acompanhando aqui, o t ao quadrado, ele é esse a sobre 2. Lembrando que esse a é a nossa aceleração, tá, gente? Então, né, fazendo a comparação aqui, tu vai ter que a sobre 2 é igual a 4, beleza? Quando tu isolar isso aqui, isolar o a, né, aceleração, tu vai ter que a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. E aí pronto, cara. A massa é 4, a aceleração é 8. Então a nossa força resultante ela é o que, gente? 32 newtons. Certo? É o nosso item E. Questão 2 resolvida. E aí lembrando, né, ó, aqui no caso comparando, ó, o nosso espaço inicial seria o 2 metros, né? E a velocidade inicial seria 2 metros por segundo. Certo? Então, sempre lembrem dessas fórmulas aqui, não se assustem, vem uma equação doida aqui, será? Não tem calma, é tudo, dá para fazer, entendeu? Próxima questão, essa questão aqui também é a questão de estática agora, outra são questão de estática, a EA gosta muito de questão de estática, beleza? E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui?
No sistema ideal abaixo, M é o ponto médio do fio pendurado nesse ponto, mais um corpo de massa M. Para que o sistema se equilibre, ele deverá descer. Então, ele está falando o seguinte: vai ter um corpo M que vai ser colocado aqui nesse ponto, bem aqui nesse ponto médio. Lembrando que essa distância aqui toda, ó, é raiz de 3, tá? Tá falando bem aqui. Então vamos lá. Colocou o corpo, né, de massa M. Vou tentar desenhar aqui uma reta. Ficou um pouquinho torta, mas eu acho que deu para entender, né? Agora vamos desenhar aqui esse aqui seria o nosso fio, tá, gente? O que eu estou desenhando aqui seria, no nosso caso, o nosso fio depois que o corpo desce. Ficou um pouco torto, mas enfim. Aí, cara, aqui já de cara tu pode dizer que esse lado aqui é raiz de 3 sobre 2. Porque se aqui é ponto médio, se aqui é ponto médio, aqui é a metade, beleza? E aqui vai estar o nosso corpo, né, de massa M. Beleza. Quais são as informações que a gente pode obter agora? Primeiro vamos agora chamar isso aqui de θ. Aqui também de θ. Vou mudar aqui de cor para não confundir. Vou pegar um verde mesmo. Ó, vamos olhar para esse corpo aqui. Lembrando que a análise para esse corpo aqui é a mesma para do lado esquerdo, porque são iguais as massas. Então eu vou ter aqui a minha tração. Vou ter minha tração, vou ter o meu peso aqui, que é mg. Como ele vai, claro que quando esse corpo M aqui ele descer, claro que esse do meio, né? Esses das extremidades eles vão subir, só que eles vão parar também, né? Que ele vai ficar equilibrado, tanto que a questão fala aqui, ó, o sistema se equilibre, né? Então o que é que acontece? Tu já vai poder escrever, ver se não vai ficar confundido aqui, né? Que mg é igual a T, que é igual a tração. Lembrando que essa tração aqui ela vai vir por todo o fio e vai também puxar, né, o corpo M nesse sentido aqui, com a tração T também aqui, ó. Certo? Mesma coisa, gente, é esse lado aqui, ó. É a mesma analogia, porque é o mesmo corpo, entendeu? Se fosse de massas diferentes, cara, aí seria outra história. E outra coisa, se fosse massas diferentes, ele não ia descer bem aqui retinho não, viu? Se fosse lá, se esse corpo fosse 2M, duas vezes a massa, tá ligado? Provavelmente esse corpo M aqui, que tá no meio, ele iria se deslocar mais para a esquerda. Mas aí ia complicar muito nossa questão. Enfim, eu vou escolher outra cor aqui. Escolher um azul agora. Ó, vou decompor essa minha força aqui, né? Essas duas forças aqui, no sentido y e x, né? Aqui, ó. Certo? Então eu tenho aqui no eixo, nossa, ficou horrível isso aqui, mano. No eixo x e aqui para cima é o nosso eixo y, certo? Vamos lá, gente. Cara, aqui tu sabe que é mg, certo? Eu tô olhando a estática agora, né, nesse meu corpo aqui do meio. Então tu tem mg para baixo e tu tem para cima, tu vai ter o que, ó? Tu vai ter a decomposição dessa força T no eixo y, tu vai ter T cosseno.
Mas também eu tenho esse outro t cosseno, ou seja, vai ser 2t cosseno para cima. 2t cosseno, certo? Beleza. Lembrando, gente, ó, ele quer saber quanto desceu, então ele quer saber isso aqui, cara. Deixa eu pegar aqui, vai ficar um pouco... Tá um pouco poluído, né? Mas ele quer saber isso aqui, ó. Tá? O roxinho aqui, né? A cor roxa está indicando a minha altura que ele vai descer. Tu já deve ter percebido que eu tenho o que? Esse triângulo aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 aqui, né? Esse triângulo retângulo aqui que vai ficar, ó. E a minha altura H e o ângulo θ. O que pode me ajudar muito aqui é descobrir esse ângulo θ. E a gente vai descobrir justamente pela relação das forças da estática. Certo? Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Vamos lá. Vou escrever de branco logo aqui. Certo? Vamos olhar aqui, ó. Na estática, no corpo M aqui do meio, certo? Eu tenho que mg... Estou olhando para o corpo de massa M no meio. Ele vai ser igual a 2t cosseno de θ. Certo? Ora, mas eu já descobri que mg é igual a t, né? Por essa massa M aqui da direita. Então eu posso substituir aqui, mg é t, certo? Que vai ser igual a 2t, que vai ser igual a... Igual não, né? Vezes cosseno de θ. E aí, gente, ó, eu cancelo o t aqui, eu vou descobrir que o meu cosseno de θ, ele é 1 sobre 2. Certo? Cara, se é cosseno de θ e o meu ângulo aqui ele é agudo, é porque o θ ele é justamente os 60 graus. Certo? Por que isso vai ser útil? Ora, muito simples. Eu não mostrei aqui para vocês. Deixa eu... Ó, eu não mostrei aqui. Olha o meu triângulo aqui, ó. Aqui é a raiz de 3 sobre 2 e eu tenho a minha altura aqui. Se eu pegar raiz de 3 sobre 2 sobre h, vai ser justamente a tangente de θ. Entendeu? Então vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 sobre h. Isso aqui é a minha tangente de θ. Que é o que? 60 graus. Qual é a tangente de 60 graus? É o que, gente? É raiz de 3. Certo? Já vou colocar aqui já. Peguem isso aqui que eu acabei de mostrar, tá? Então, vai ficar o que? Fica raiz de 3 sobre 2h igual a raiz de 3. Aí você vai cancelar a raiz de 3 aqui. Quando tu isolar o h, tu vai descobrir que é o que? É 0,5 metros. Ou seja, descobrir que é o item A. Beleza? Questão bem interessante assim para você se ligar, envolve um pouco de geometria, né? Geometria e trigonometria. Então é isso aí, gente. Vamos para a próxima questão. Bem, cara, essa questão aqui é uma questão bem interessante também, que é de termometria, né? Termologia, por aí vai. Ela fala assim, uma escala de temperatura arbitrária X está relacionada com a escala Celsius de acordo com o gráfico abaixo. As temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal na escala X valem respectivamente. Aqui tu já teria que saber o seguinte, a temperatura de fusão do gelo é o quê? Isso aqui tu já tem que saber, tá? É 0 graus Celsius. E a de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então já tem que saber isso aqui já. Beleza, vamos voltar aqui. Como, cara, se tu tá vendo que aqui é uma função do primeiro grau, né? Uma reta, né? Ó, o gráfico aqui um em função do outro aqui.
Então, é uma função do primeiro grau, cara. Uma função do primeiro grau é como? É aquela, eu vou colocar aqui bem, função f de x é igual a x mais b. Só que nesse nosso caso, o nosso f de x seria o grau x, que eu vou colocar aqui, ó, grau x, certo? A vezes o nosso x aqui seria o que? Seria o grau Celsius. Então vou colocar aqui graus Celsius mais b. Pronto, gente. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai querer descobrir, justamente essa nossa equação para poder depois eu substituir, ó, o 0 graus e depois os 100 graus Celsius para descobrir qual a temperatura equivale, né, respectivamente, no grau X. Entendeu? Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui os pontos. Ó. A gente tem primeiro esse ponto aqui e depois a gente tem esse outro ponto aqui da nossa função para a gente substituir. Vamos pegar esse primeiro ponto. Esse nosso primeiro ponto é o que? É o 10 e o 80, né? Então o 80 aqui é o x. Vou colocar aqui 80 igual a vezes o grau Celsius é o 10, né? Mais b, certo? Agora eu vou pegar o que? Vou pegar esse ponto aqui, ó, em que o grau x é o 20 e o grau Celsius é o 40. Então eu vou ter aqui a vezes 40 mais b, certo? Então, quando eu pegar essa segunda equação e subir, aqui é um sistema, né? A gente já viu que é um sistema. Mas quando eu subtrair essa equação de baixo pela de cima, eu vou ter que é 30A, né? 40A menos 30A. Aqui o B vai cancelar, né? Vai sobrar só o 30A. E do outro lado, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 60. O 20 menos 80 é menos 60. Então, o nosso A, ele é o quê? Ele vai ser menos 2, na verdade, né? Eu ia colocar menos 1 sobre 2, mas não é. É menos 2. Ora, se tu tem que o A é menos 2, quando tu substituir aqui de volta, certo? Nessa equação aqui, e uma das duas, né? Tu vai achar o mesmo valor, mas vamos substituir, sei lá, na de cima mesmo aqui. Vai ficar menos 20, né? Menos 20 vai passar para o outro lado positivo, vai ficar 80 mais 20, então o nosso B é 100. Pronto, cara. Agora eu vou continuar aqui, nesse lado aqui. Vamos reescrever nossa equação. Grau x, ele é igual a... O A gente já descobriu, é menos 2 graus Celsius mais o 100, né, que é o nosso B. Ora, agora ele não quer saber, né, a temperatura de fusão e de ebulição da água sob pressão normal na escala X. Então vamos lá. Quando ela é de acordo com o grau Celsius, né? Quando a temperatura de fusão do gelo é o quê? Vamos lá. Grau X. Eu vou colocar aqui F de fusão, certo? O grau na escala X da fusão da água. Tu vai colocar menos 2 vezes 0, o que é 0 graus Celsius, né? Mais 100. Então, dá o que? Dá 100, certo? Agora vamos ver a temperatura no grau X da temperatura de ebulição da água. De novo, né? Menos 2. Só que agora, em vez de ser o 0, é o que? É o 100, porque a ebulição acontece em 100 graus Celsius. Mais 100. Certo? Quando tu desenvolve, vai ficar menos 200 mais 100. Vai dar o que? Menos 100. E aí, gente, a nossa resposta só pode ser o item D de dado. 100 e menos 100, certo? Mais uma questão aí envolvendo funçãozinha, né? Um gráfico. Depois tu pega a velha função, resolve de boa. A última questão
da aula de hoje, a questão de eletrostática, eu acho uma questão boa também. Assim, é boa, mas ela é bem trivial, na verdade. Porque ela dá para refazer muito rápido. Cara, se tem um campo elétrico aqui, né, jogando a minha massa para a esquerda. Não, primeiro vamos ler a questão. Uma carga elétrica, né? Aqui, gente, é microcoulomb, tá? Ó, tem um microcoulomb aqui, certo? Foi um erro de digitação aqui, eu me esqueci de colocar. Mas é microcoulomb. É suspensa de um fio inextensível e sem massa, está equilibrada na posição mostrada na figura, tá aqui na figura. Pela ação de um campo eletrostático de intensidade 10 elevado a 7 volt por metro. O ângulo formado entre o fio e a direção é 30 graus. Tá aqui, né? Tá falando 30 graus. O valor da tensão no fio será de... Então, ele quer saber o valor dessa tensão aqui. Certo? Então, vamos lá, gente. Vamos analisar as forças. A gente tem a força peso, certo? A gente tem a força eletrostática, que está empurrando a minha massa M para a esquerda, que é o campo elétrico, que eu vou chamar de QE. A gente sabe que a força elétrica, né? Se tu tem a carga e tu tem o campo elétrico, a minha força é QE. E ele deu a nossa carga aqui, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente decompor essa minha força T aqui, ó. Eu vou adotar aqui o eixo X e Y. Aqui está o meu eixo X. Aqui está o meu eixo Y. E eu vou decompor essa minha força T aqui, né? Que é a nossa tração. Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Ele é 30 graus também. Certo? Ele é o mesmo desse ângulo aqui, 30 graus. Então, essa minha força aqui vai ser T, né? T seno de 30. E aqui vai ser T cosseno de 30. Gente, agora olha só, essa questão tu vai igualar no eixo X e no eixo Y, né, as nossas forças. Porém, a gente só vai precisar do eixo X, porque tudo que ele já dá no eixo X, ele já tem, inclusive o que a gente quer saber, certo? Então, T seno de 30, beleza, vai ser igual a AQ vezes E, que é o campo elétrico, né? Que ele é 10 elevado a 7. Então pronto, cara, é só tu resolver agora, ó. A gente não quer saber, né? Justamente o T é 1 sobre 2. A carga é 1 microcoulomb, ou seja, é 10 elevado a menos 6, certo? E o campo elétrico é 10 elevado a 7. Então pronto. Aqui vai 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a menos 6 vai dar 10. Vezes o 2, né? Quando tu multiplicar aqui, isolar o T, vai dar 20. Ou seja, é 20 newtons. É o nosso item A. Certo? Então, o que eu tinha passado para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E continue estudando aí, dando gás. Volta aí o vídeo se ficou alguma dúvida, ou deixa nos comentários. E deixa nos comentários, né? Ou deixa no Instagram ou no e-mail. Eu sempre deixo aí na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Continue no foco aí que vai dar certo. Valeu.